Quando te calas, o mundo sente tua falta. Hoje vamos mergulhar em um dos poderes mais subestimados que existe: o silêncio consciente e seu impacto profundo naqueles que não souberam valorizar nossa presença. Capítulo 1. A eloquência do silêncio. Existe um momento na vida em que a melhor coisa que você pode fazer é absolutamente nada. O silêncio, quando nasce de uma alma que encontrou sua paz, carrega mais significado do que 1000 palavras desesperadas. Mas precisamos compreender algo fundamental. O verdadeiro silêncio não é apenas fechar a boca, é acalmar a alma que aprendeu a não suplicar por atenção alheia. É esse tipo de ausência que realmente tem peso, não porque manipula, mas porque reflete uma força interior inabalável. Sêneca nos ensinou que nada ganha mais respeito do que aquele que se recusa a se rebaixar. E talvez seja por isso que o silêncio de quem possui dignidade ressoa com tanta intensidade. Quando você toma a decisão de parar de se justificar, de tentar provar seu valor, de insistir onde não é valorizado, o universo percebe. As pessoas que se acostumaram a ter você sempre disponível começam a sentir o peso da sua ausência. Não porque você as castigou, mas porque finalmente reconheceu o valor do seu próprio tempo e energia. A sabedoria antiga nos mostra que a reação é o campo de batalha onde o sábio conquista suas vitórias. Enquanto a maioria das pessoas se deixa levar pelas emoções momentâneas, aquele que cultiva a serenidade se move guiado pela razão. É precisamente por isso que o silêncio se transforma em uma ferramenta poderosa. Ele revela aquilo que as palavras frequentemente escondem: seu autocontrole verdadeiro. Não se trata de controlar os outros, mas de dominar a si mesmo completamente. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a melhor forma de vingança é não se tornar como aqueles que te machucaram. E é exatamente isso que o silêncio consciente realiza. Ele te eleva acima da situação. Quando você para de reagir, de correr atrás, de implorar por compreensão, você se diferencia completamente. O mundo ao seu redor começa a perceber que você não precisa validação externa, e é justamente nesse momento que o respeito genuíno começa a nascer. Porque a presença constante pode trazer conforto, mas a ausência consciente é verdadeiramente transformadora. Capítulo 2. Reflexão através da ausência. Fazer alguém sentir sua falta não tem nada a ver com criar saudade artificial. Tem tudo a ver com gerar reflexão profunda. É quando a pessoa finalmente percebe o espaço que você ocupava em sua vida e que agora está completamente vazio. Mas esse espaço não se cria através de jogos mentais ou manipulação, ele nasce do valor genuíno. E esse valor vem do autodomínio, daquele momento decisivo em que você determina: eu não preciso me explicar infinitamente. Eu não preciso suplicar. Eu escolho o silêncio porque sei exatamente o que mereço. Epicteto nos ensinou que nenhum ser humano é verdadeiramente livre enquanto depender da aprovação dos outros. E esse é o ponto central de tudo. Enquanto você busca validação externa, você é escravo das expectativas alheias. Mas quando escolhe conscientemente o silêncio, você rompe essas correntes invisíveis. Você passa a agir a partir da sua própria consciência, não a partir da carência emocional. E é esse tipo de presença através da ausência que muda completamente a dinâmica, porque a outra pessoa percebe que perdeu alguém que não se perde por ninguém. O silêncio não é a ausência de reação, é o domínio completo sobre suas reações. Ele demonstra que você amadureceu profundamente. Antes você se explicava demais, se justificava em excesso, insistia além do necessário. Agora você observa, e aquilo que antes te tirava do seu centro, agora te ensina a permanecer firme e enraizado. O silêncio, quando emerge da força interior, tem um som que o coração do outro inevitavelmente reconhece. É o som da sua paz interior. Sêneca afirmava:
Quem é dono de si mesmo governa o mundo inteiro. E essa é a essência mais profunda da sabedoria antiga. Autodomínio total. Você não busca vingança, não confronta, não suplica. Você simplesmente se retira com dignidade e sua ausência se encarrega do resto. Porque aquele que sempre ofereceu presença generosa, quando desaparece, ensina lições valiosas. Ensina o valor que tinha, o espaço que ocupava e a paz que carregava consigo. Capítulo 3. A sabedoria da retirada. Quando alguém te subestima, o silêncio se torna tua resposta mais sábia. Não há necessidade alguma de provar nada a quem se recusa a te enxergar com clareza, porque a falta que a outra pessoa sente não vem da tua ausência física, mas da tua energia única, aquela calma que ela não encontra em mais ninguém ao seu redor. E é precisamente por isso que o verdadeiro poder não está em falar eloquentemente, mas em saber exatamente quando se calar. Se você sente que tem dado demais de si mesmo, que se explica em excesso, que se desgasta tentando ser compreendido, pare agora mesmo. Aquele que cultiva a serenidade não corre atrás de ninguém. Ele atrai naturalmente. Não porque busca reconhecimento desesperadamente, mas porque vibra em uma frequência de constância e paz. E quando o outro finalmente percebe que teu silêncio é manifestação de paz interior, ele começa a se questionar por que perdeu acesso a essa energia transformadora. E é assim, sem pronunciar uma única palavra, que você realmente faz falta. O silêncio é o espelho cristalino da tua dignidade. E quem sabe permanecer em silêncio quando todos ao redor esperam uma reação emocional, já compreendeu que o respeito verdadeiro não se conquista através de palavras, se conquista através do ser autêntico. Capítulo 4. A força silenciosa. Existe um tipo de força que não grita, não discute e não precisa ser notada por todos. Ela simplesmente está presente. É a força de quem aprendeu a se recolher quando percebe que suas palavras não são mais ouvidas com atenção, que sua presença está sendo subestimada, que sua energia está sendo drenada por alguém que não sabe reconhecer o que recebe. Essa força se chama autodomínio e é o núcleo central da filosofia antiga. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: o melhor modo de se defender é não se tornar igual ao agressor. E isso carrega uma sabedoria profunda. Não se reage ao desequilíbrio com mais desequilíbrio. Responde-se com ordem, com coerência, com silêncio consciente. Porque o silêncio, quando nasce da serenidade verdadeira, não é fuga covarde, é sabedoria aplicada. O problema é que muitas pessoas confundem silêncio com fraqueza. Acreditam que quem se cala está se rendendo, quando na verdade está recuperando o controle completo da situação. O sábio entende que o verdadeiro poder não está em mudar o comportamento do outro, mas em permanecer em paz interior apesar dele. E essa postura transforma tudo ao redor. Porque quando você para de tentar convencer alguém do seu valor, esse valor começa a se tornar evidente por si mesmo. Capítulo 5. A ausência que ensina. As pessoas sentem falta daquilo que era constante e agora está ausente, mas sentem ainda mais falta daquilo que era genuíno em sua essência. E é por isso que o silêncio do autêntico ecoa com tanta força, porque ele não é construído sobre orgulho ferido, mas sobre lucidez conquistada. É o tipo de ausência que não busca punir ninguém, busca libertação própria. Sêneca ensinava: quem necessita de pouco é verdadeiramente livre. E quando você se desprende da necessidade de ser compreendido, amado ou validado constantemente, descobre algo extraordinário. Você não precisa que ninguém te valorize para ser valioso. Teu valor não nasce do olhar alheio, mas da tua própria clareza interior profunda. E essa clareza se manifesta no modo como você escolhe reagir às situações. O silêncio do sábio é ativo, não passivo.
Ele é o espaço onde o outro finalmente consegue se escutar pela primeira vez. Enquanto você permanece em silêncio, a outra pessoa começa a perceber muitas coisas. Percebe o vazio que você deixou, o respeito que perdeu, a energia transformadora que não encontra mais em lugar algum. E esse é o ponto crucial. Quem sempre gritou para ser ouvido, um dia aprende que o respeito verdadeiro nasce justamente no silêncio. Capítulo 6. O contraste emocional. Muitas vezes, o que faz alguém sentir profundamente sua falta não é a tua ausência física propriamente dita, mas o contraste emocional que se cria. É perceber que enquanto você se reergueu em paz e serenidade, o outro continua preso à confusão e ao caos interior. E é esse contraste poderoso que desperta a consciência. Não se busca causar arrependimento como vingança, mas despertar reflexão genuína. Tua calma se transforma em espelho, e o outro, ao se olhar nesse espelho, vê a própria desordem interna. O silêncio é o ponto exato onde a emoção descontrolada termina e a sabedoria verdadeira começa. Ele separa aquilo que é essencial daquilo que é passageiro e superficial. Quando você escolhe conscientemente não responder, não insistir, não forçar situações, você não está desistindo de nada. Está escolhendo o caminho do respeito próprio. E é esse respeito silencioso que realmente faz falta nas pessoas. Porque é raro encontrar. Porque é genuinamente puro. Porque é a linguagem dos que já compreenderam que não há paz em tentar convencer quem se recusa a compreender. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar um dos maiores sábios, ensinava: o que perturba o ser humano não são as situações em si, mas a opinião que ele tem sobre elas. Então, se alguém te ignora, te testa ou tenta te manipular, o verdadeiro poder está em não se deixar afetar emocionalmente. Você continua sendo o mesmo, centrado, sereno, plenamente consciente. E esse equilíbrio interior é profundamente magnético, porque em um mundo repleto de gritos desesperados, o silêncio representa a autoridade verdadeira. Capítulo 7. O ensinamento da ausência. Pense profundamente sobre isso. Quando você se afasta conscientemente, você não perde absolutamente nada. Você ensina lições valiosas. Ensina que existem limites saudáveis. Ensina que a paz interior vale infinitamente mais do que proximidade vazia. Ensina que dignidade jamais negocia atenção migalhada. E é exatamente aí que o outro começa a sentir sua falta de verdade. Não pela ausência de barulho e movimento, mas pela presença daquilo que ele não consegue encontrar em mais ninguém. Tua calma inabalável. Por isso, se hoje alguém te provoca deliberadamente para te tirar do eixo, lembre-se sempre: tua serenidade é tua maior vitória. Não devolva ruído com mais ruído, devolva silêncio consciente. Não queira provar nada a ninguém. Queira apenas compreender a situação. Porque o sábio sabe profundamente que o mundo sempre se curva diante de quem permanece verdadeiramente inabalável. Capítulo 8. Consciência versus orgulho. Há uma diferença imensa entre se afastar movido pelo orgulho ferido e se afastar movido pela consciência clara. O orgulho quer provar algo ao mundo. A consciência apenas compreende a realidade, e é exatamente aqui que o praticante da sabedoria antiga se distingue completamente. Ele não se retira para punir ninguém, mas para preservar sua própria integridade, porque o que ele busca não é a vitória sobre o outro, mas a vitória sobre si mesmo e suas reações. Sêneca ensinava com clareza: a verdadeira grandeza está em dominar a si mesmo completamente. E essa é a essência do desapego consciente. Enquanto muitas pessoas veem o afastamento como frieza calculada, o sábio o enxerga como cuidado profundo, cuidado com a própria mente, com a própria paz interior e com aquilo que alimenta ou destrói seu equilíbrio delicado.
Você não precisa se ausentar para causar dor em alguém. Precisa se ausentar para curar a sua própria dor primeiro. E é nesse momento transformador que tua ausência começa a ensinar verdadeiramente. Não porque o outro sofre com ela necessariamente, mas porque finalmente percebe o que perdeu. Tua calma, tua estabilidade emocional, tua presença serena e equilibrada. A ausência consciente é pedagógica por natureza. Ela não grita desesperadamente, mas ensina com suavidade. E o que ela ensina é simples, mas profundo. Eu não preciso provar meu valor a quem se recusa a enxergá-lo com clareza. Capítulo 9. A libertação interior. Essa é a verdadeira libertação. Porque quando você compreende profundamente que teu valor não depende de ser notado pelos outros, você para completamente de lutar por atenção superficial e começa a cultivar propósito autêntico. Epicteto dizia com sabedoria: não procure que as coisas aconteçam exatamente como você deseja. Deseje que aconteçam como acontecem, e você encontrará a felicidade verdadeira. Essa frase resume perfeitamente a alma do desapego saudável. Não se força o fluxo natural da vida, você o compreende e flui com ele. E é precisamente por isso que não se corre atrás de ninguém, porque se sabe profundamente que aquilo que é verdadeiramente autêntico não exige insistência desesperada, apenas constância serena. Todo o resto é simplesmente ruído desnecessário. Muitas pessoas confundem amor próprio com frieza emocional, mas o sábio entende que o desapego consciente é a forma mais pura de amor. O amor que não precisa possuir para cuidar genuinamente, nem prender para valorizar de verdade. Você pode sentir saudade profunda e ainda assim escolher o silêncio dignamente. Pode querer desesperadamente explicar algo e mesmo assim decidir conscientemente não dizer absolutamente nada, porque há uma maturidade profunda que nasce quando você percebe que nem toda conversa vale o preço da tua paz interior. Capítulo 10. A confiança no tempo. O silêncio é a linguagem natural dos que aprenderam a confiar completamente no tempo. Ele diz silenciosamente: eu já fiz tudo o que estava ao meu alcance. Agora deixo o destino trabalhar. E enquanto os impacientes gritam desesperadamente, o sábio simplesmente observa. Ele sabe que o tempo sempre revela aquilo que as palavras não conseguem expressar, e é por isso que ele não tem pressa alguma. Quando você se organiza internamente com clareza, o mundo externo inevitavelmente começa a se reorganizar também ao seu redor. Pessoas que não te valorizavam adequadamente começam a notar o que perderam. Situações que pareciam completamente fora de controle começam a se acalmar naturalmente. E tudo isso acontece não porque você tentou manipular circunstâncias, mas porque finalmente parou de resistir ao fluxo natural. O praticante da sabedoria compreende que o controle verdadeiro vem da entrega consciente, a entrega àquilo que está além da sua vontade individual. Sêneca escreveu com profundidade: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos enfrentá-las. É porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Ousar ficar em silêncio é um verdadeiro ato de coragem. É desafiar a necessidade compulsiva de responder, de se defender, de ser compreendido imediatamente. E quanto mais você se exercita nesse silêncio plenamente consciente, mais percebe que o mundo exterior é apenas um reflexo da tua serenidade interior profunda. Capítulo 11. Presença através da ausência. A ausência consciente é presença em outro nível completamente diferente. É a presença de quem não precisa mais estar fisicamente para continuar sendo lembrado. Porque o verdadeiro impacto que você causa nas pessoas não está exclusivamente na tua fala eloquente, mas na tua energia transformadora. Quando você se retira mantendo sua dignidade intacta, tua energia permanece vibrando, e é exatamente ela que o outro continua sentindo. É por isso que o silêncio dói profundamente em quem te perdeu e cura completamente em quem conscientemente o escolheu.
Há um tipo de paz que surge quando você finalmente entende que nem tudo precisa ser explicado detalhadamente. Quando percebe que a melhor resposta para a provocação é simplesmente a serenidade inabalável e que o verdadeiro valor de alguém não está em ser desesperadamente desejado, mas em ser profundamente respeitado. Esse respeito genuíno nasce quando você deixa completamente de competir pela atenção dos outros e começa a viver pela tua própria verdade interior. O sábio não busca vencer discussões triviais, busca vencer a si mesmo diariamente. Ele entende profundamente que aquilo que vem da calma interior permanece duradouro, e o que vem do desespero emocional se dissolve rapidamente. Capítulo 12. A linguagem do tempo. Por isso, se hoje alguém não te compreende adequadamente, não tente se explicar exaustivamente. Escolha o silêncio com sabedoria. O tempo fará esse trabalho de esclarecimento por você, muito melhor do que 1000 palavras poderiam fazer. E quando o silêncio finalmente se tornar tua linguagem natural, o mundo inteiro passará a te ouvir com atenção, mesmo quando você não diz absolutamente nada. Há uma força silenciosa que pouquíssimas pessoas conseguem realmente compreender. É o poder extraordinário de quem não reage impulsivamente, de quem observa atentamente, de quem domina o próprio impulso antes de agir precipitadamente. Esse poder não se impõe pela força, ele se manifesta naturalmente. E quando ele se manifesta plenamente, ninguém consegue ignorá-lo. É o poder do autodomínio completo em um mundo que perdeu totalmente o controle. Vivemos em tempos dominados pelo ruído constante. Todo mundo quer falar incessantemente, provar algo, responder imediatamente, justificar cada ação. Mas o sábio não compete com esse barulho ensurdecedor. Ele o transcende completamente. Enquanto os outros gritam desesperadamente para serem ouvidos, ele se cala estrategicamente para ser profundamente sentido. E é justamente por isso que seu silêncio tem tanto impacto real, porque ele é genuinamente raro, e aquilo que é raro naturalmente desperta respeito profundo. Capítulo 13. O poder do autodomínio. Marco Aurélio ensinava com clareza: a melhor resposta à ofensa é não se parecer com quem te ofendeu. Essa frase pode parecer simples, superficialmente, mas carrega uma sabedoria extremamente profunda. O verdadeiro poder não está em vencer o outro na discussão, mas em não se perder no processo conflituoso. Quando você mantém a calma inabalável enquanto os outros perdem completamente a deles, você assume o controle invisível, mas real da situação. Esse é o ponto exato onde o silêncio se transforma em liderança genuína. As pessoas frequentemente se confundem, acreditando que quem não reage impulsivamente está sendo passivo ou fraco. Mas, na verdade, o praticante da sabedoria é ativo em outro plano completamente diferente. O plano da consciência elevada. Ele não desperdiça energia preciosa tentando provar nada a ninguém, porque já sabe profundamente o que é. Enquanto os outros se desgastam completamente em argumentos vazios, ele se fortalece continuamente em silêncio produtivo. E esse tipo de presença silenciosa, mas poderosa, transforma completamente o ambiente ao redor. Você já percebeu que existem pessoas que, quando entram em um lugar, trazem calma instantânea consigo? Esse é o poder real do autodomínio completo. Lidera-se sem precisar ordenar explicitamente. Inspira-se sem precisar convencer verbalmente, porque o equilíbrio interior é naturalmente contagiante. Quem vive em caos interno sente paz profunda ao lado de quem vive em serenidade constante. E é por isso que, mesmo em completo silêncio, o sábio é ouvido com atenção. Capítulo 14. Domínio interior. Sêneca escreveu com profundidade: o homem que domina completamente a si mesmo é infinitamente maior do que aquele que conquista uma cidade inteira. E essa é a grande diferença entre o comum e o elevado. O comum reage impulsivamente a tudo. O elevado compreende profundamente.
O comum fala sem parar. O elevado escuta com atenção. O comum se irrita facilmente. O elevado permanece em paz inabalável. Você consegue perceber o que isso realmente significa? Significa que quanto mais você se domina interiormente, menos precisa se explicar externamente. O respeito vem naturalmente e espontaneamente, porque as pessoas reconhecem força verdadeira quando vem de alguém que não se abala facilmente. E é por isso que, com o passar do tempo, quem te subestimou inicialmente começa a se questionar internamente. Não porque você disse algo impressionante, mas porque teu silêncio eloquente mostrou algo que nenhuma palavra poderia expressar, que você não depende mais de absolutamente ninguém para ser inteiro. O silêncio também funciona como espelho cristalino. Ele faz o outro inevitavelmente se ver. Enquanto você se mantém em silêncio, quem te provocou começa a se ouvir pela primeira vez. E essa é uma das maiores vitórias possíveis. Deixar que o tempo e a reflexão natural façam o trabalho que antes você tentava fazer desesperadamente com palavras explicativas. Capítulo 15. A ausência que confronta. Quando alguém te ignora deliberadamente e você não reage emocionalmente, tua ausência consciente o obriga a confrontar o próprio vazio interior. E é nesse confronto inevitável que o respeito verdadeiro finalmente nasce. Epicteto ensinava com sabedoria: quer se tornar invencível? Então não lute por aquilo que não depende de você. Essa é a essência mais pura da filosofia antiga. Quando você tenta controlar desesperadamente o comportamento do outro, você inevitavelmente se perde. Mas quando domina completamente a si mesmo, o mundo inteiro se reorganiza naturalmente ao teu redor. O silêncio é a expressão máxima desse domínio interior. É o teu não dito com serenidade absoluta. E esse não silencioso é o som mais poderoso que existe no universo. O praticante entende profundamente que o barulho é sempre sinal de desordem interior e o silêncio é sinal inequívoco de poder verdadeiro. Ele não precisa ser compreendido por todos para estar em paz consigo mesmo, nem ser notado constantemente para ser influente. Sua influência vem da constância inabalável. E a constância é precisamente o que o mundo mais respeita profundamente. Porque quem permanece em paz num tempo de caos generalizado, inspira naturalmente quem ainda não aprendeu a se calar. Capítulo 16. A cura pelo silêncio. Há um momento decisivo em que o silêncio deixa completamente de ser defesa e se transforma em remédio verdadeiro. É quando você finalmente percebe que o barulho não cura feridas profundas, apenas as abre novamente. E que o tempo que você gastava tentando explicar exaustivamente o que sentia poderia estar sendo usado para se reconstruir internamente. Esse é o instante transformador em que o silêncio deixa de ser simples ausência e passa a ser amor próprio autêntico. O sábio compreende isso intuitivamente. Ele sabe que o sofrimento não se dissolve em justificativas intermináveis, mas em clareza conquistada. E a clareza vem quando o coração finalmente se aquieta completamente. Por isso, depois de uma decepção profunda, de uma traição dolorosa, de uma perda significativa, ele não busca ruído consolador, busca seu centro interior. Ele não corre atrás de quem partiu, nem de quem o feriu deliberadamente. Ele simplesmente volta para si mesmo. E é nesse retorno consciente que a cura verdadeira começa. Sêneca dizia com sabedoria: apressa-te lentamente. Essa frase pode parecer contraditória superficialmente, mas é absolutamente perfeita para quem está se reconstruindo interiormente. Ela quer dizer: tenha paciência infinita consigo mesmo, mas não pare nunca de caminhar. O praticante sabe profundamente que o tempo não cura sozinho de forma mágica. É o que você faz dentro dele que realmente cura. E o que você faz é algo simples, mas poderoso. Silencia o mundo exterior, escuta profundamente a si mesmo e aprende gradualmente a viver em paz com aquilo que não pode absolutamente mudar. Capítulo 17.
o espelho interior. Muitas vezes, aquilo que te feriu não foi exatamente o comportamento do outro, mas o quanto você se entregou sem equilíbrio saudável, o quanto se esqueceu completamente de si, tentando ser suficiente para alguém que nunca te enxergou por inteiro. Mas o silêncio te devolve o espelho necessário. Ele te obriga a se olhar honestamente, a perceber aquilo que ignorou por medo, o que aceitou por terror de perder, o que suportou acreditando erroneamente que era amor verdadeiro. E quando a dor se transforma genuinamente em compreensão profunda, ela deixa completamente de ser peso sufocante e se torna aprendizado valioso. Epicteto ensinava: nenhuma grande coisa é criada de repente, e isso vale inteiramente para a tua reconstrução pessoal. O sábio entende que se reerguer não é simplesmente voltar a ser quem você era antes, mas se tornar alguém que o sofrimento não consegue mais destruir facilmente. E essa transformação profunda acontece no silêncio sagrado, naquele espaço interno onde ninguém mais consegue entrar e onde você finalmente decide que o que te aconteceu não define absolutamente o que você vai se tornar. O silêncio é o solo fértil onde a dignidade floresce novamente com força. É onde você volta a se respeitar profundamente, volta a cuidar genuinamente de si, volta a sentir prazer autêntico em estar só consigo mesmo, porque a solidão, quando é plenamente consciente, deixa de ser vazio angustiante e se torna refúgio sagrado. É ali que o praticante percebe algo fundamental. Não precisa provar seu valor a absolutamente ninguém, porque o verdadeiro valor é naturalmente tranquilo, e a tranquilidade jamais pede plateia. Capítulo 18. Autoconhecimento profundo. Muitos ainda acreditam erroneamente que se calar é se esconder covardemente, mas o sábio se cala estrategicamente para se ouvir profundamente. Ele entende que o autoconhecimento verdadeiro não nasce do barulho externo, mas da observação atenta. E quanto mais observa silenciosamente, mais descobre sobre si mesmo. Percebe que tudo aquilo que buscava desesperadamente nos outros estava dentro dele o tempo inteiro, apenas encoberto pelo ruído ensurdecedor das carências emocionais. Quando esse ruído finalmente desaparece, surge algo que nenhuma ausência externa pode jamais tirar: a paz interior genuína. A cura então vem como um amanhecer silencioso, sem espetáculo desnecessário, sem anúncio dramático, sem precisar que ninguém veja ou valide. Você simplesmente acorda um dia e percebe que algo fundamental mudou dentro de você. Que a dor ainda existe em algum nível, mas não te domina mais completamente. Que a lembrança ainda vem ocasionalmente, mas não te quebra mais. Que a falta ainda se sente sutilmente, mas não dói da mesma forma. Porque a ausência que antes te machucava profundamente agora é espaço aberto para a tua liberdade conquistada. Marco Aurélio ensinava: você tem poder completo sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Compreenda isso profundamente e encontrará força verdadeira. Essa é a essência da cura autêntica. Você para completamente de querer que o mundo mude conforme seus desejos e começa a mudar o modo como você o percebe. A paz interior não vem quando as pessoas finalmente te pedem desculpas. Vem quando você deixa de precisar delas desesperadamente. Vem quando o perdão não é um favor concedido, mas uma escolha consciente de quem quer continuar caminhando leve. Capítulo 19. Da dor à liberdade. E é nesse ponto transformador que o praticante descobre algo maior ainda. A ausência que antes representava apenas dor, agora é liberdade conquistada. O silêncio que antes parecia vazio assustador, agora é presença plena. E o tempo que antes era apenas espera angustiante, agora é caminho de evolução. O mesmo silêncio que um dia pareceu solidão dolorosa, agora é tua casa interior.
E nessa casa mora tua nova força inabalável. Por isso, se hoje teu coração ainda pede respostas desesperadas, oferece a ele silêncio consciente. Porque o silêncio não é o fim de tudo, é o começo verdadeiro. É nele que o novo você nasce gradualmente, sereno, inteiro e plenamente consciente do próprio valor inerente. Há algo profundamente curioso que acontece quando você para completamente de insistir em situações. O mundo começa a te ouvir com atenção. Quando você se cala estrategicamente, a ausência fala eloquentemente. E quando você se mantém firme, mesmo sem responder a provocações, as pessoas finalmente percebem aquilo que antes ignoravam completamente. Esse é o paradoxo do sábio. Ele conquista sem buscar desesperadamente e influencia profundamente sem dizer uma única palavra. Capítulo 20. A tranquilidade magnética. Sêneca dizia com clareza: a tranquilidade do espírito é o maior dos bens possíveis. E é essa tranquilidade conquistada que, com o tempo, se torna profundamente magnética, porque em um mundo onde todos gritam incessantemente, quem permanece genuinamente sereno se destaca naturalmente. A calma se torna presença marcante, o silêncio se torna autoridade respeitada, e o praticante entende isso melhor do que ninguém. Ele não precisa ser constantemente visto para ser notado, basta existir em equilíbrio autêntico. Você já percebeu como algumas pessoas que antes te ignoravam completamente começam a te observar atentamente quando você transforma teu comportamento? Quando você para definitivamente de correr atrás, de se justificar exaustivamente, de tentar provar desesperadamente teu valor, tua ausência consciente vira um espelho revelador. O outro começa a se perguntar internamente: por que ele mudou tão radicalmente? Será que me esqueceu completamente? Será que estava muito mais forte do que eu imaginava? E é precisamente nesse momento que o respeito verdadeiro desperta, porque o silêncio eloquente mostra força interior onde antes havia apenas dependência emocional. Epicteto ensinava: quer conquistar admiração genuína? Comece admirando profundamente a si mesmo. O sábio compreende que a admiração verdadeira não vem de aplausos externos, mas da coerência interior. E o que é a coerência se não viver exatamente aquilo que se diz? Enquanto muitos pregam força verbalmente, mas vivem reagindo emocionalmente, o praticante demonstra força justamente por não precisar reagir impulsivamente. Ele não busca atenção superficial, ele a atrai naturalmente, porque a serenidade é genuinamente rara, e tudo aquilo que é raro naturalmente chama a atenção. Capítulo 21. O campo da reflexão. O silêncio é o palco perfeito da reflexão profunda. Enquanto o outro tenta entender desesperadamente o que aconteceu, o sábio segue crescendo constantemente. Ele não usa o afastamento como castigo vingativo, mas como campo fértil de aprimoramento pessoal. A cada dia transcorrido em silêncio consciente, ele se reconstrói gradualmente, aprende continuamente, observa atentamente e evolui naturalmente. E sem perceber conscientemente, essa evolução interna se torna visível externamente, não através de palavras vazias, mas através de vibração energética. As pessoas simplesmente sentem a diferença, sentem a paz emanando, e é essa paz conquistada que começa a causar admiração genuína. Marco Aurélio ensinava: tua vida é precisamente aquilo em que tua mente se detém constantemente. O praticante foca exclusivamente naquilo que pode realmente controlar, e isso o torna completamente inabalável. Enquanto o mundo se preocupa obsessivamente com opiniões alheias, ele se preocupa com seus princípios fundamentais. E princípios firmes constroem presença sólida e duradoura. Por isso, mesmo sem dizer absolutamente nada, o sábio é lembrado constantemente. Porque quem vive em coerência total deixa rastros indeléveis, rastros de serenidade, de firmeza, de autenticidade.
Quando você aprende finalmente a permanecer calmo diante da provocação deliberada, o respeito começa a crescer silenciosamente. As pessoas podem até não admitir verbalmente, mas sentem profundamente. Sentem que você é diferente, que possui algo que elas não têm. Autocontrole genuíno. E o autocontrole no mundo moderno é o novo poder verdadeiro, porque quem domina completamente a si mesmo não pode ser dominado por absolutamente ninguém. E essa aura de estabilidade emocional é naturalmente irresistível. Capítulo 22. A raridade da serenidade. Há algo profundamente humano em admirar aquilo que é genuinamente raro. E hoje em dia, o raro é ver alguém que não reage emocionalmente ao caos. O raro é ver alguém que não busca provar nada desesperadamente. O raro é ver alguém que vive com serenidade autêntica, mesmo quando tudo ao redor parece ruir completamente. Essa raridade é precisamente o que transforma o praticante em exemplo inspirador, e é por isso que, com o passar do tempo, aqueles que um dia duvidaram de você começam a se inspirar em você silenciosamente. Não se busca vingança emocional, busca-se coerência inabalável, porque se sabe profundamente que nada é mais elegante do que seguir em paz quando todos esperam que você desabe emocionalmente. E é nessa postura digna que o respeito verdadeiro floresce naturalmente. O mundo pode não entender teu silêncio hoje, mas vai respeitá-lo profundamente amanhã, porque o respeito nasce quando o tempo revela quem permaneceu genuinamente firme. Por isso, não volte para explicar exaustivamente aquilo que teu silêncio já deixou perfeitamente claro. Não se rebaixe para ser compreendido por quem não quer ver. Quem realmente precisa te entender, te observará atentamente. E quando te observar com cuidado, verá claramente a diferença entre quem precisa de atenção constante e quem carrega propósito autêntico. E é essa diferença fundamental que transforma o praticante em referência inspiradora. Capítulo 23. A elevação pelo silêncio. O silêncio não te isola socialmente, te eleva espiritualmente. Ele não te afasta das pessoas em geral, te aproxima daquelas que estão no mesmo nível de consciência elevada. Quem vibra no barulho não consegue entender a calma profunda, mas quem já a conquistou internamente reconhece imediatamente, e é aí que nasce o respeito verdadeiro. Entre aqueles que já aprenderam que a paz interior é a forma mais alta de poder possível. Algo muda fundamentalmente no universo quando você para completamente de correr atrás. As pessoas notam a diferença, as situações se transformam naturalmente e de repente aquilo que antes parecia distante começa a vir até você naturalmente, sem esforço desesperado, sem ruído, sem implorar. Isso acontece porque o silêncio cria espaço vital, e onde há espaço, há fluxo natural. O praticante compreende esse princípio universal profundamente. Tudo aquilo que é genuinamente teu encontra o caminho até você quando você deixa de obstruí-lo com desespero emocional. Sêneca dizia: apressa-te lentamente. Em outras palavras, siga em frente sem ansiedade destrutiva. A sabedoria antiga ensina que a calma não é passividade impotente, é confiança no tempo. E essa confiança tem um efeito profundamente magnético. Quando você confia no processo, o universo percebe. Quando você se aquieta internamente, a energia se reorganiza ao teu redor. E aquilo que antes fugia de você agora começa a te buscar naturalmente. Capítulo 24. A frequência da paz. Você já notou que quando uma pessoa alcança a paz interior autêntica, tudo ao redor dela muda drasticamente? As conversas se tornam mais leves, as decisões mais claras, as oportunidades mais coerentes. Não é magia misteriosa, é frequência energética. O praticante vibra na serenidade, e a serenidade é uma vibração alta. Ela repele o caos automaticamente e atrai aquilo que é real. E é por isso que após conquistar o silêncio interior,
tua vida começa a se alinhar naturalmente. Epicteto ensinava: as circunstâncias não moldam o ser humano, apenas o revelam. Quando você silencia e permanece firme, o mundo descobre quem você realmente é. As pessoas percebem que tua força não estava no que você dizia verbalmente, mas naquilo que você suportava sem se perder. E é aí que começa a admiração verdadeira. Aquela que não se pede, se conquista pela coerência absoluta. O sábio sabe profundamente que o barulho é o disfarce dos inseguros. Quem precisa se afirmar o tempo inteiro está tentando convencer a si mesmo, mas quem está em paz simplesmente é. Essa presença tranquila se torna uma espécie de farol luminoso. Sem perceber conscientemente, você começa a inspirar outros a se acalmarem, a refletirem, a se reorganizarem internamente. Tua calma começa a curar o ambiente ao redor, e é assim que o silêncio se transforma em liderança espiritual. Capítulo 25. Da incompreensão ao respeito. A ausência que um dia foi mal interpretada como frieza calculada, agora é compreendida como força verdadeira. O afastamento que parecia desinteresse frio, agora é visto como maturidade emocional. O silêncio que parecia vazio assustador, agora é entendido como sabedoria profunda. E tudo isso porque você escolheu o caminho mais difícil, o de não reagir impulsivamente, o de confiar no processo, o de permanecer digno sempre. Essa escolha feita repetidas vezes cria uma nova realidade completamente ao teu redor. Marco Aurélio ensinava: aquilo que vem a ti é aquilo para o qual estás preparado. E o silêncio te prepara profundamente. Ele te limpa internamente, te alinha energeticamente, te fortalece emocionalmente. Depois de aprender a ficar em paz consigo mesmo, você deixa de aceitar migalhas, em amor, em respeito, em propósito. O silêncio te ensinou que solidão não é ausência dolorosa, é seleção consciente, e agora tudo aquilo que chega até você vem filtrado pela tua paz conquistada. As pessoas certas permanecem, as erradas se afastam naturalmente e o equilíbrio finalmente aparece. A paz interior é o filtro natural da tua vida. Quando você aprende a viver com serenidade autêntica, o universo entende que não precisa te provar absolutamente nada, e por isso, aquilo que é genuinamente teu vem com suavidade. Você não corre mais desesperadamente atrás, porque o que é verdadeiramente autêntico não exige corrida. Tua energia faz o trabalho silenciosamente por você, e quem antes te via como acessório, agora te enxerga como essencial. Não porque você mudou para agradar, mas porque finalmente voltou a ser inteiro. Capítulo 26. A integralidade interior. O praticante atrai porque é inteiro. Ele não precisa de promessas vazias, elogios superficiais ou garantias externas. Sua paz é a própria resposta. E quem se aproxima dessa energia sente algo genuinamente raro: segurança verdadeira. Num mundo de inseguranças e pressa, a calma se torna o maior diferencial. E essa calma é naturalmente irresistível, porque transmite aquilo que todos buscam, mas poucos encontram: estabilidade emocional. O silêncio, portanto, não apenas afasta aquilo que é falso, ele chama aquilo que é verdadeiro, porque tudo aquilo que vibra em verdade reconhece a quietude como sinal de profundidade. Quem vive em ruído teme o silêncio, mas quem vive em verdade o procura ativamente. E é assim que tua paz começa a te conectar a pessoas e oportunidades que refletem teu novo estado. A ausência que antes causava estranhamento agora é admirada. Teu olhar sereno, antes confundido com frieza, agora é visto como sabedoria. E o respeito que antes faltava começa a se multiplicar naturalmente. Tudo isso porque você entendeu aquilo que a sabedoria sempre ensinou: quem domina o próprio mundo interior se torna completamente imbatível no exterior. Capítulo 27. O encaixe natural. Há um momento na vida em que tudo finalmente se encaixa.
Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você deixa de buscar respostas nas palavras e começa a encontrá-las no silêncio. Deixa de implorar por atenção e passa a valorizar tua própria presença. Deixa de correr atrás e entende que aquilo que é genuinamente teu não precisa ser perseguido. É aqui que nasce o verdadeiro praticante, não aquele que reprime sentimentos, mas aquele que aprendeu a canalizá-los construtivamente. Sêneca dizia: o homem que sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. E o silêncio te ensina precisamente isso. Ele te mostra que muitas das dores que carregavas eram criadas pela tua própria pressa. A pressa de ser entendido, de ser amado, de ser aceito. Mas a aceitação que liberta é aquela que vem de dentro. Quando você entende quem é, o mundo perde o poder de te definir. E o silêncio é o mestre que te conduz a essa descoberta fundamental. Durante toda a tua jornada, talvez tenhas confundido o silêncio com solidão, o afastamento com perda, o controle emocional com frieza. Mas agora você compreende que o silêncio não é ausência, é presença concentrada. É o estado de quem não precisa mais provar nada, porque já encontrou tudo dentro de si. É o estágio mais elevado da maturidade emocional, a paz que não depende de circunstâncias externas. Capítulo 28. A liberdade do autodomínio. Epicteto ensinava: nenhum ser humano é livre até que aprenda a dominar a si mesmo. E dominar a si mesmo é dominar o tempo, as reações, as emoções. É entender que não é necessário responder a tudo, nem lutar todas as batalhas. O sábio não se preocupa com aprovação externa, ele se preocupa com coerência interna. E a coerência é precisamente o que o torna invencível. O silêncio é o terreno fértil da sabedoria. É nele que as respostas se revelam, que as dores cicatrizam e que a clareza floresce. A ausência de ruído cria espaço para ouvir aquilo que o coração sempre soube. Você percebe que não perdeu nada, apenas se livrou daquilo que impedia teu crescimento. E quando entende isso, aquilo que antes te doía agora te ensina. Marco Aurélio escreveu: a alma se tinge com a cor dos seus pensamentos. E quando você escolhe o silêncio, está escolhendo uma cor nova, a cor da serenidade. Teus pensamentos deixam de ser guerra e passam a ser refúgio. E o mundo, que antes parecia hostil, se torna apenas um reflexo da tua calma. O caos lá fora continua, mas dentro de ti existe ordem, e essa ordem é teu verdadeiro poder. Capítulo 29. A vitória sobre si mesmo. O praticante não busca vencer os outros, busca vencer a si mesmo, porque ele sabe que o mundo exterior é instável, mas a mente disciplinada é eterna. E essa eternidade começa agora, quando você escolhe não reagir, não se perder, não se diminuir. Quando escolhe o silêncio como caminho e não como escudo, quando entende que o silêncio não é o fim do diálogo, é o início da sabedoria. Talvez alguém ainda espere que você volte a explicar, justificar ou correr atrás, mas você não precisa mais. Quem aprendeu a estar em paz consigo mesmo não precisa mais provar nada a ninguém. Porque a ausência do sábio é presença em outro nível. A presença que ensina sem falar, que inspira sem exigir, que transforma sem tocar. E esse é o ponto mais alto da sabedoria. Transformar dor em lucidez, transformar perda em liberdade, transformar silêncio em poder. O praticante não é aquele que não sente, é aquele que sente, mas não se deixa dominar. É aquele que sofre, mas não se destrói. É aquele que ama, mas não se perde. E é aquele que, mesmo em silêncio, deixa uma marca profunda por onde passa. Por isso, nunca subestime o poder da tua ausência. Ela é o som mais alto que o mundo ouvirá quando você escolher a paz. Porque quem aprendeu a se calar diante do caos, aprendeu a dominar o universo dentro de si.
E é esse domínio que faz o mundo se curvar, não ao teu grito, mas à tua serenidade. Aqui em Caminho Estoico, cada reflexão é uma lembrança de que o silêncio é teu aliado mais fiel. Porque quem aprende a se calar no momento certo conquista tudo aquilo que o barulho nunca trouxe: respeito, equilíbrio e a liberdade de viver em paz consigo mesmo. Obrigado por caminhar conosco nesta jornada de autoconhecimento e transformação interior.